Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos ouvir agora o livro de Flávio Roberto Wolff Reiki. Tem uma professora que vai falando também. Relaxa o corpo, da cabeça até os pés. Mais tarde, ela começou a participar das partilhas do Reiki. Minha aluna de Reiki 2, mais jovem, tinha 8 anos. Novamente isso aconteceu sem que eu planejasse. Molly veio ao meu curso com a mãe e saiu-se muito bem com o Reiki 1. Quando sua mãe voltou para receber o Reiki 2 no dia seguinte, ela também veio. Disse-lhe que ela poderia vir, mas que trouxesse algo com que se ocupar caso se aborrecesse. Molly poderia vir, mas que trouxesse algo com que se ocupar caso se aborrecesse. Molly ficou até o fim e recebeu a iniciação em Reiki 2. Quando comecei a ensinar os exercícios do Ki, ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os exercícios do Ki. Ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os símbolos do Reiki que havia desenhado, perfeitamente corretos. Você os copiou das apostilas? Eu disse não, disse Molly. Aprendi a desenhá-los agora e tornou-se uma competente curadora à distância aos 8 anos de idade, participando dos encontros Reiki, principalmente para servir de babá a Kayla. Uma jovem veio para receber o Reiki 1 e 2 e eu pensei que ela tivesse cerca de 15 anos. Veio com a mãe e queria também receber o Reiki 3. Então é interessante essas experiências que essa professora está tendo com crianças, que elas se adequam perfeitamente ao ensino do Reiki. Que a luz infinita do Pai esteja conosco. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos ouvir agora o livro de Flávio Roberto Wolff Reiki. Tem uma professora que vai falando também. Relaxa o corpo, da cabeça até os pés. Mais tarde, ela começou a participar das partilhas do Reiki. Minha aluna de Reiki 2, mais jovem, tinha 8 anos. Novamente isso aconteceu sem que eu planejasse. Molly veio ao meu curso com a mãe e saiu-se muito bem com o Reiki 1. Quando sua mãe voltou para receber o Reiki 2 no dia seguinte, ela também veio. Disse-lhe que ela poderia vir, mas que trouxesse algo com que se ocupar caso se aborrecesse. Molly poderia vir, mas que trouxesse algo com que se ocupar caso se aborrecesse. Molly ficou até o fim e recebeu a iniciação em Reiki 2. Quando comecei a ensinar os exercícios do Ki, ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os exercícios do Ki. Ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os símbolos do Reiki que havia desenhado, perfeitamente corretos. Você os copiou das apostilas? Eu disse não, disse Molly. Aprendi a desenhá-los agora e tornou-se uma competente curadora à distância aos 8 anos de idade, participando dos encontros Reiki, principalmente para servir de babá a Kayla. Uma jovem veio para receber o Reiki 1 e 2 e eu pensei que ela tivesse cerca de 15 anos. Veio com a mãe e queria também receber o Reiki 3. Então é interessante essas experiências que essa professora está tendo com crianças, que elas se adequam perfeitamente ao ensino do Reiki. Que a luz infinita do Pai esteja conosco. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos ouvir agora o livro de Flávio Roberto Wolff Reiki. Tem uma professora que vai falando também. Relaxa o corpo, da cabeça até os pés. Mais tarde, ela começou a participar das partilhas do Reiki.
minha aluna de Reiki 2, mais jovem, tinha 8 anos. Novamente isso aconteceu sem que eu planejasse. Molly veio ao meu curso com a mãe e saiu-se muito bem com o Reiki 1. Quando sua mãe voltou para receber o Reiki 2 no dia seguinte, ela também veio. Disse-lhe que ela poderia vir, mas que trouxesse algo com que se ocupar caso se aborrecesse. Molly poderia vir, mas que trouxesse algo com que se ocupar caso se aborrecesse. Molly ficou até o fim e recebeu a iniciação em Reiki 2. Quando comecei a ensinar os exercícios do Ki, ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os exercícios do Ki. Ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os símbolos do Reiki que havia desenhado, perfeitamente corretos. Você os copiou das apostilas? Eu disse não, disse Simone. Aprendi a desenhá-los agora e tornou-se uma competente curadora à distância aos 8 anos de idade, participando dos encontros Reiki, principalmente para servir de babá a Kayla. Uma jovem veio para receber o Reiki 1 e 2, e eu pensei que ela tivesse cerca de 15 anos. Veio com a mãe e queria também receber o Reiki 3. Então é interessante essas experiências que essa professora está tendo com crianças, que elas se adequam perfeitamente ao ensino do Reiki. Que a luz infinita do Pai esteja conosco, relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos ouvir agora o livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. Tem uma professora que vai falando também. Relaxa o corpo, da cabeça até os pés. Mais tarde, ela começou a participar das partilhas do Reiki. Minha aluna de Reiki 2, mais jovem, tinha 8 anos. Novamente isso aconteceu sem que eu planejasse. Molly veio ao meu curso com a mãe e saiu-se muito bem com o Reiki 1. Quando sua mãe voltou para receber o Reiki 2 no dia seguinte, ela também veio. Disse-lhe que ela poderia vir, mas que trouxesse algo com que se ocupar caso se aborrecesse. Molly poderia vir, mas que trouxesse algo com que se ocupar caso se aborrecesse. Molly ficou até o fim e recebeu a iniciação em Reiki 2. Quando comecei a ensinar os exercícios do Ki, ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os exercícios do Ki. Ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os símbolos do Reiki que havia desenhado, perfeitamente corretos. Você os copiou das apostilas? Eu disse não, disse Simone. Aprendi a desenhá-los agora e tornou-se uma competente curadora à distância aos 8 anos de idade, participando dos encontros Reiki, principalmente para servir de babá a Kayla. Uma jovem veio para receber o Reiki 1 e 2, e eu pensei que ela tivesse cerca de 15 anos. Veio com a mãe e queria também receber o Reiki 3. Então é interessante essas experiências que essa professora está tendo com crianças, que elas se adequam perfeitamente ao ensino do Reiki. Que a luz infinita do Pai esteja conosco, relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos ouvir agora o livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. Tem uma professora que vai falando também. Relaxa o corpo, da cabeça até os pés. Mais tarde, ela começou a participar das partilhas do Reiki. Minha aluna de Reiki 2, mais jovem, tinha 8 anos. Novamente isso aconteceu sem que eu planejasse. Molly veio ao meu curso com a mãe e saiu-se muito bem com o Reiki 1. Quando sua mãe voltou para receber o Reiki 2 no dia seguinte, ela também veio. Disse-lhe que ela poderia vir, mas que trouxesse algo com que se ocupar caso se aborrecesse.
Molly poderia vir, mas que trouxesse algo com que o seu par, caso se aborrecesse. Molly ficou até o fim e recebeu a iniciação em Reiki 2. Quando comecei a ensinar os exercícios do Ki, ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os exercícios do Ki. Ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os símbolos do Reiki que havia desenhado, perfeitamente corretos. Você os copiou das apostilas? Eu disse não, disse Simone. Aprendi a desenhá-los agora e tornou-se uma competente curadora à distância aos 8 anos de idade, participando dos encontros Reiki, principalmente para servir de babá a Kayla. Uma jovem veio para receber o Reiki 1 e 2, e eu pensei que ela tivesse cerca de 15 anos. Veio com a mãe e queria também receber o Reiki 3. Então é interessante essas experiências que essa professora está tendo com crianças, que elas se adequam perfeitamente ao ensino do Reiki. Que a luz infinita do Pai esteja conosco, relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos ouvir agora o livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. Tem uma professora que vai falando também. Relaxa o corpo, da cabeça até os pés. Mais tarde, ela começou a participar das partilhas do Reiki. Minha aluna de Reiki 2, mais jovem, tinha 8 anos. Novamente isso aconteceu sem que eu planejasse. Molly veio ao meu curso com a mãe e saiu-se muito bem com o Reiki 1. Quando sua mãe voltou para receber o Reiki 2 no dia seguinte, ela também veio. Disse-lhe que ela poderia vir, mas que trouxesse algo com que se ocupar caso se aborrecesse. Molly poderia vir, mas que trouxesse algo com que o seu par, caso se aborrecesse. Molly ficou até o fim e recebeu a iniciação em Reiki 2. Quando comecei a ensinar os exercícios do Ki, ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os exercícios do Ki. Ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os símbolos do Reiki que havia desenhado, perfeitamente corretos. Você os copiou das apostilas? Eu disse não, disse Simone. Aprendi a desenhá-los agora e tornou-se uma competente curadora à distância aos 8 anos de idade, participando dos encontros Reiki, principalmente para servir de babá a Kayla. Uma jovem veio para receber o Reiki 1 e 2, e eu pensei que ela tivesse cerca de 15 anos. Veio com a mãe e queria também receber o Reiki 3. Então é interessante essas experiências que essa professora está tendo com crianças, que elas se adequam perfeitamente ao ensino do Reiki. Que a luz infinita do Pai esteja conosco, relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos ouvir agora o livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. Tem uma professora que vai falando também. Relaxa o corpo, da cabeça até os pés. Mais tarde, ela começou a participar das partilhas do Reiki. Minha aluna de Reiki 2, mais jovem, tinha 8 anos. Novamente isso aconteceu sem que eu planejasse. Molly veio ao meu curso com a mãe e saiu-se muito bem com o Reiki 1. Quando sua mãe voltou para receber o Reiki 2 no dia seguinte, ela também veio. Disse-lhe que ela poderia vir, mas que trouxesse algo com que se ocupar caso se aborrecesse. Molly poderia vir, mas que trouxesse algo com que o seu par, caso se aborrecesse. Molly ficou até o fim e recebeu a iniciação em Reiki 2. Quando comecei a ensinar os exercícios do Ki, ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os exercícios do Ki. Ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel
contendo os símbolos do reiki que havia desenhado, perfeitamente corretos. Você os copiou das apostilas? Eu disse não, disse Simone. Aprendi a desenhá-los agora e tornou-se uma competente curadora à distância aos 8 anos de idade, participando dos encontros reiki, principalmente para servir de babá a Kayla. Uma jovem veio para receber o reiki 1 e 2, e eu pensei que ela tivesse cerca de 15 anos. Veio com a mãe e queria também receber o reiki 3. Então é interessante essas experiências que essa professora está tendo com crianças, que elas se adequam perfeitamente ao ensino do reiki. Que a luz infinita do Pai esteja conosco, relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos ouvir agora o livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. Tem uma professora que vai falando também. Relaxa o corpo, da cabeça até os pés. Mais tarde, ela começou a participar das partilhas do Reiki. Minha aluna de Reiki 2, mais jovem, tinha 8 anos. Novamente isso aconteceu sem que eu planejasse. Molly veio ao meu curso com a mãe e saiu-se muito bem com o Reiki 1. Quando sua mãe voltou para receber o Reiki 2 no dia seguinte, ela também veio. Disse-lhe que ela poderia vir, mas que trouxesse algo com que se ocupar caso se aborrecesse. Molly poderia vir, mas que trouxesse algo com que se ocupar caso se aborrecesse. Molly ficou até o fim e recebeu a iniciação em Reiki 2. Quando comecei a ensinar os exercícios do Ki, ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os exercícios do Ki. Ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os símbolos do Reiki que havia desenhado, perfeitamente corretos. Você os copiou das apostilas? Eu disse não, disse Simone. Aprendi a desenhá-los agora e tornou-se uma competente curadora à distância aos 8 anos de idade, participando dos encontros reiki, principalmente para servir de babá a Kayla. Uma jovem veio para receber o reiki 1 e 2, e eu pensei que ela tivesse cerca de 15 anos. Veio com a mãe e queria também receber o reiki 3. Então é interessante essas experiências que essa professora está tendo com crianças, que elas se adequam perfeitamente ao ensino do Reiki. Que a luz infinita do Pai esteja conosco, relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos ouvir agora o livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. Tem uma professora que vai falando também. Relaxa o corpo, da cabeça até os pés. Mais tarde, ela começou a participar das partilhas do Reiki. Minha aluna de Reiki 2, mais jovem, tinha 8 anos. Novamente isso aconteceu sem que eu planejasse. Molly veio ao meu curso com a mãe e saiu-se muito bem com o Reiki 1. Quando sua mãe voltou para receber o Reiki 2 no dia seguinte, ela também veio. Disse-lhe que ela poderia vir, mas que trouxesse algo com que se ocupar caso se aborrecesse. Molly poderia vir, mas que trouxesse algo com que se ocupar caso se aborrecesse. Molly ficou até o fim e recebeu a iniciação em Reiki 2. Quando comecei a ensinar os exercícios do Ki, ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os exercícios do Ki. Ela saiu e voltou mais tarde com várias folhas de papel contendo os símbolos do Reiki que havia desenhado, perfeitamente corretos. Você os copiou das apostilas? Eu disse não, disse Simone. Aprendi a desenhá-los agora e tornou-se uma competente curadora à distância aos 8 anos de idade, participando dos encontros reiki,
principalmente para servir de babá a Kayla. Uma jovem veio para receber o Reiki 1 e 2, e eu pensei que ela tivesse cerca de 15 anos. Veio com a mãe e queria também receber o Reiki 3. Então é interessante essas experiências que essa professora está tendo com crianças, que elas se adequam perfeitamente ao ensino do Reiki. Que a luz infinita do Pai esteja conosco, relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos ouvir agora o livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. Tem uma professora que vai falando também. Relaxa o corpo, da cabeça até os pés. Mais tarde, ela começou a participar das partilhas do Reiki. Minha aluna de Reiki 2, mais jovem, tinha 8 anos. Novamente isso aconteceu sem que eu planejasse. Molly veio ao meu curso com a mãe